Nem acredito que tá acontecendo. O que você tem deixado de fazer porque tá com medo do julgamento das pessoas? Talvez essa comparação possa te ajudar a perceber o quanto vale a pena dar o primeiro passo hoje. Acho que não teria tema melhor pra começar esse canal do que falar sobre o medo do julgamento. Porque eu parei pra pensar e faz mais de 8 anos que eu queria criar um canal no YouTube. Eu lembro que quando eu fui pra faculdade, eu pensava em gravar vlogs, mas eu sempre acabava pensando no que as outras pessoas iam achar. Tanto quando eu fosse gravar de fato, como postar o conteúdo. Eu achava que iam achar fútil, sem graça, e por isso eu nunca postei nada. Eu sempre fui uma pessoa mais reservada e tímida, então só de imaginar essa exposição era muito difícil. Inclusive, eu acabei melhorando um pouco em relação a essa timidez por conta do meu namorado, né, na época namorado, que sempre estava saindo com os amigos dele e meio que me obrigava a socializar, sabe? Ah, e eu não posso esquecer também que teve um exercício da TCC que eu aprendi no meu estágio com a minha chefe na época que me ajudou bastante. Ah, inclusive, deixa eu me apresentar rapidinho. Muito prazer, meu nome é Fernanda Ribeiro, eu sou psicóloga clínica e trabalho com a abordagem da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental que eu acabei de comentar. Mas sendo bem sincera, eu acho que eu não quero ser vista aqui como uma psicóloga que tudo que eu falo tá certo, que tem base científica, sabe? Claro que eu não vou trazer aqui pseudociência, mas eu quero poder falar as minhas opiniões, as minhas vivências, e que aqui seja realmente um espaço seguro para que a gente possa trocar ideias, se ajudar, e não ser algo rígido, sabe? Eu quero que seja realmente um lugar de acolhimento e troca. E parando pra pensar agora, esse tema que eu escolhi para o primeiro vídeo é bem desafiador, porque, querendo ou não, eu tô me expondo e me colocando aqui de forma vulnerável falando sobre isso, né? Mas eu sei que eu não tô sozinha nessa, porque esse medo do julgamento, ele tá muito relacionado com os nossos antepassados, que precisavam ter aceitação das pessoas com quem convivia para poder sobreviver mesmo. E por isso queremos ser aceitos na nossa sociedade até hoje, porque como essa era uma estratégia de sobrevivência, isso ficou muito bem gravado no nosso cérebro. E por isso é algo comum de sentir isso. Na época das cavernas, se você fosse excluído do grupo, era literalmente uma questão de vida ou morte. Porque sozinho, sem proteção, você não ia sobreviver. Hoje, claro, os tempos mudaram. Se alguém não curtiu seu post no Instagram ou no YouTube, você não vai deixar de ter comida na mesa por causa disso. Mas o seu cérebro, ele continua reagindo como se fosse uma ameaça real, como se a sua sobrevivência estivesse em risco. E é por isso que esse medo ainda parece tão forte. E por mais que a gente saiba que os tempos mudaram, ainda assim queremos agradar os outros. E não sei se com você também é assim, mas como eu sou autônoma e faço meus horários, às vezes parece que se eu tô treinando ou indo no mercado em horário comercial, parece que as pessoas acham que eu não trabalho, sabe? Ainda mais por trabalhar de home office. Mas deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes esses pensamentos que surgem na nossa mente, eles nem são reais. E acabam moldando os nossos comportamentos sem que sequer a gente perceba. Por exemplo, se eu penso que o porteiro pode achar que eu sou uma desocupada indo treinar às 9 horas da manhã, o que eu posso fazer com isso? Eu posso deixar de treinar ou ir num horário mais comum, que tem mais gente, que acabaria atrapalhando a minha rotina, só para não pensarem algo negativo sobre mim? Percebe como os nossos pensamentos podem influenciar as nossas decisões? Mas como eu sei que nem sempre os nossos pensamentos são verdades, quando esses pensamentos surgem por aqui, eu busco pensar no que prova o contrário, sabe? Quais são os fatos que provam que esses pensamentos não são reais? E que, por mais que as pessoas cheguem a pensar isso, não sabem o quanto eu trabalho por trabalhar dentro da minha casa. Eu sei que muitas vezes esse método do julgamento ele acaba travando a gente, seja para postar algo na internet, seja para falar em público, ou até para fazer escolhas que são importantes para nossa vida. Mas sentir esse medo não significa que você não é capaz. Significa que seu cérebro só tá tentando te proteger de um possível risco de rejeição, porque foi isso que ele aprendeu. Mas a questão é, será que você quer deixar esse medo decidir a sua vida? Ou você quer tomar as rédeas e decidir o caminho que você vai percorrer? Eu sei que é difícil. Eu mesma demorei 8 anos para criar coragem de estar aqui. E talvez você também esteja adiando alguma coisa por causa desse medo. Então eu quero te convidar a pensar. O que você tem deixado de fazer porque tá com medo do julgamento das pessoas? Será que essas possibilidades que você tem imaginado de algo dar errado, de ser criticada, realmente tem chance de acontecer? Inclusive, pra gente não ficar só na reflexão, eu quero propor um exercício bem simples, pode ser? Se você estiver aí perto, pega um papel, uma caneta, ou pode ser até o bloco de notas do seu celular. Pegou? Agora escreve o que você vem adiando por medo do julgamento. O que passou pela sua cabeça quando eu tava aqui conversando com você? Você lembrou de algum projeto que deixou de lado? Algo que gostaria de ter apoio de alguém para começar? O que você lembrar e sentir que ainda quer fazer, escreve. Escreveu? Agora eu quero que você faça 2 colunas embaixo. Ou se você tiver um bloco de notas, separe em 2 tópicos. O primeiro deles é: qual é o pior cenário que pode acontecer se você fizer isso? E o segundo é: qual é o melhor cenário que pode acontecer? Eu quero que você responda com calma. Se você quiser, você pode pausar. E tudo que passar pela sua cabeça, você anota.
Agora eu quero te propor uma reflexão rápida. Se possível, feche os olhos e respira profundamente. Agora imagina como seria sua vida daqui a um ano se você continuar deixando esse medo decidir por você. Será que você vai estar no mesmo lugar? Quais coisas continuaria fazendo? Ainda pensa em tirar do papel aquele projeto? Quais seriam seus pensamentos? Que poderia ter feito diferente? Que você já deveria ter começado? Agora respira de fundo de novo e imagina o contrário. Como seria se você tivesse coragem de agir, mesmo com medo? Quais portas poderiam se abrir? Que oportunidades poderiam surgir? Como estaria sua vida? Você estaria morando no mesmo lugar? Trabalhando no mesmo cargo, na mesma empresa? Talvez você esteja vivendo algo muito melhor, esteja se sentindo realizada e com orgulho de não ter deixado o medo guiar a sua vida. Agora, se você tá de olho fechado, pode voltar a abrir os olhos devagar. E agora que você se imaginou daqui a um ano, colhendo os resultados que, claro, podem ou não surgir da forma como você imaginou agora. Mas percebe como a coragem de agir pode ter um potencial enorme de mudar sua vida? Talvez essa comparação possa te ajudar a perceber o quanto vale a pena dar o primeiro passo hoje. Inclusive, com esse exercício, muito provavelmente você vai perceber que o pior cenário que você imaginou não seja tão assustador assim e que, na verdade, o melhor cenário tem muito mais peso e valor para sua vida. Porque eu realmente acredito que não é à toa que esse desejo tá aí dentro. Principalmente se faz bastante tempo que você pensa nisso. E eu falo isso porque, por mais que tenha se passado mais de 8 anos desse meu desejo de criar conteúdo pro YouTube, essa vontade ela não sumiu. Ela só tava, digamos que, escondida por esse medo de ser julgada. E por isso eu quero que você pense sobre o que esse medo tem te impedido de fazer. E claro, eu sei que o medo ele não vai sumir de uma hora pra outra. O medo ele vai estar aí. Mas ele não precisa guiar a sua vida. Lembra que eu falei lá no início de um exercício que me ajudou? Ele se chama escada de medo. Nesse exercício, você vai listar tudo que você tem receio que pode acontecer. Pode até usar a lista que você fez no início, mas eu quero que você foque em coisas que estão relacionadas com as suas ações. Por exemplo, eu tenho medo de falar e oferecer meu trabalho. Entende? Algo que você possa fazer, que depende de você. Se precisar, pausa o vídeo e escreve. Estou? Agora vamos organizar esses medos em uma ordem, do mais leve até o mais intenso. Para isso, você vai ver tudo que você anotou e dar uma nota de 0 a 10, onde 10 é o medo mais intenso que você tem e 0 o mais tranquilo. Por exemplo, ligar para pedir uma informação em uma loja. Considera um medo leve. Para mim, seria a nota 2. Dar uma opinião em uma reunião ou grupo de amigos. Um medo moderado, nota 5. Gravar um vídeo falando diretamente sobre o seu trabalho. Nota 6. Um medo médio. Fazer uma reunião online com um possível cliente novo. Nota 8, um medo forte. Apresentar uma proposta de alto valor para um cliente importante ou fechar uma negociação pessoalmente. Pode ser considerado uma nota 10, medo muito forte. A ideia é que você comece enfrentando os medos menores e conforme for ganhando confiança, você vai subindo essa escada, até chegar nos mais desafiadores. E como falei, o medo ele vai continuar aí existindo, mas cada passo vai te mostrando que ele não precisa mandar na sua vida. E com prática ele vai diminuindo. E você aprende que é capaz de enfrentar. E que muitas vezes o pior cenário que a sua mente criou nem acontece. E assim você vai perceber que quem decide a rota da sua vida é você, e não seu medo. Agora me conta, o que você achou desses exercícios? Como eu falei, eu quero que esse espaço ele seja realmente um lugar de troca e acolhimento. Então, se você quiser, comenta aqui o que você percebeu que tem adiado e como foi fazer esse exercício pra você, que eu vou adorar saber. Ah, e se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal pra receber os próximos, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!